Recorrentemente, aqui no NT Sul+, a gente trata de temas relacionados à família. E um dado curioso chamou a nossa atenção nesta semana. As brasileiras estão tendo filhos cada vez mais tarde. Levantamento de registro civil de todo o país mostrou que na última década diminuiu a proporção de mães com menos de 30 anos e aumentou a proporção de mães com idade entre 35 e 39 anos. Bom, estou acompanhado aqui no estúdio do NT Sul, do NT Sul+, pelas repórteres aqui da casa, né? Que se elas não souberem tudo, pelo menos elas sabem quem sabe, né? Meninas, sejam bem-vindas aí, obrigado pela presença com a gente. Obrigada, Daniel, é uma alegria voltar ao estúdio aqui para a gente ter essa discussão tão bacana que a gente reúne a família aqui para falar sobre esses temas de uma maneira mais descontraída. Gabi e Helena? Olá, vou estar aqui. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com as meninas e contigo também desse assunto tão pertinente. Mães aqui, Thelma e Lena. Isso. Então vamos fazer aquela pressão básica sobre a qual a gente vai falar hoje. Futura mamãe Gabriela. Não, assim não vale, né? Tá certo. Bom, a nossa questão aqui, o nosso ponto é justamente o que nós introduzimos sobre o número de mães que se tornam, de mulheres, né, que se tornam mães cada vez mais tardiamente, né, algumas depois dos 35 anos. A que se deve esse processo, na opinião de vocês? Eu acho que agora tem duas questões que a gente pode considerar. Primeiro, que sempre se pensou muito sobre a estabilidade. Eu acho que isso é um pensamento natural de qualquer pessoa que pretende iniciar uma família. Estabilidade emocional, estabilidade financeira, principalmente, né? As mulheres já saíram daquela condição anterior das gestoras da casa, daquela que só cuidava da casa, começou a trabalhar fora, começou a priorizar o crescimento dentro da carreira, enfim. E, aliado a isso, a medicina tem trazido alternativas para que essas gravidezes mais tardias sejam seguras, né? Então, não há mais tanto contra a esperar um pouquinho, a solidificar essa caminhada para poder ter o primeiro bebê. Eu lembro que há não muito tempo era meio que regra, meio cultural, que a mulher, para ter filho, a idade ideal para ter filho, a partir dos 24, entre 24 e 30 e poucos anos, porque o corpo da mulher isso, o corpo da mulher aquilo. Então, muitos mitos foram ao chão, se desfizeram com o tempo, né? E isso deixou de ser uma verdade absoluta, né? Isso que a Thelma falou tem tudo a ver, mas tem a ver também a questão da saúde. As mulheres tinham aquela agonia, passei dos 30, 35, deixei de ser mãe, agora é muito tarde, é perigoso, meu corpo não vai aceitar, não vai ser legal. Tem aquela pressa toda pela maternidade. E agora parece que está tudo mais racional, né? Todo esse processo está bem mais racional, acredito eu. Acho que o fato são as prioridades também. A mulher está cada vez mais inserida no mercado de trabalho, como a Thelma falou, e também nas universidades, está estudando mais, né? Está indo aí para doutorado, pós-doutorado, e atrasando realmente essa questão do núcleo familiar, até do casamento, e aí vem a questão do filho também. Tudo está ficando para depois, e o tempo também que fica no trabalho, o planejamento financeiro. Eu acho que todas essas questões estão influenciando e muito. E eu tenho a impressão, Gabriela, e colegas aqui também, que no passado talvez não havia a pressão que tem hoje pela formação, né? Qual é a formação mínima para uma pessoa ingressar no mercado de trabalho hoje? Vamos pensar no jornalismo. A faculdade, uma pós-graduação. Então, quer dizer, a pessoa já demanda muitos anos com uma dedicação praticamente exclusiva à educação, à formação, né? O que no passado talvez não fosse assim um imperativo como é hoje. A maioria das pessoas, a formação era o quê? O ensino fundamental, um pouquinho mais, aqueles que podiam, o ensino médio, que tinha inclusive outras nomenclaturas. E era isso, eram poucos os que faziam uma formação superior numa faculdade. Não, e aliado a isso, esse ganho da informação, vem também o conhecimento sobre aquilo que a Helena falava, que era mito e o que realmente existe, né? Porque muito das informações que nos chegavam era da avó, da tia, da mãe. Hoje não, aquela mulher que sai dessa realidade mais caseira, ela encontra informações, ela encontra orientações, ela encontra pesquisas, ela encontra dados que fundamentam aquilo que de fato existe, tirando de lado aquelas crianças que a gente invariavelmente cresce ouvindo, né? Até porque antes a gente ouvia de médicos falando, engravidar aos 35 anos é arriscado. Hoje não, a gente já
Houve que eles estão pesquisando, inclusive, para mudar essa recomendação de até os 40 anos. Antes a gente pensava, uma mulher engravidar aos 40 anos, nossa, isso é um risco muito grande, né? Mas não, hoje eles já estão... Não, tem médicos que não só orientam, como vivenciam isso. A minha ginecologista teve um filho depois dos 40, a tua também, né? Depois dos 40 anos. Tudo muito Tudo bem, certo. graças a Deus. Menino é lindo. Ok. Saudável. Um dado que também chamou a atenção nessa pesquisa que foi divulgada pelo IBGE, com base nos dados dos cartórios de registro civil de todo o país, são os dados referentes a mulheres, né, adolescentes que tiveram gravidez, obviamente nessa faixa da vida, né, na adolescência. No ano passado, foram 18.231 jovens que tiveram gravidez na adolescente, ao passo que em 2008 esse número era de 23 mil adolescentes. Então, há também uma redução considerável nesse cenário que é preocupante, né? Gravidez na adolescente, normalmente com uma falta de estrutura bastante grande, né? Normalmente com pai ausente também. O que vocês acham que contribuiu para isso? Que bom que está mudando, né? Isso é muito positivo. Isso é um também ponto vejo positivo e eu atribuo muito isso também à questão de conscientização, de conhecimento, orientação. Se fala mais sobre sexo, sobre sexualidade, né? Sobre reprodução, essas coisas não são mais tabus. Até mesmo entre famílias, são assuntos que são discutidos, que são assuntos que não são mais tabus, não são mais limitados, coisa que há algum tempo atrás era proibido, né? As meninas, principalmente, às vezes tinham primeira menstruação, não sabiam nem o que estava acontecendo. Hoje em dia, a menininha, desde precocemente, já tem conhecimento, já pode perguntar, já sabe do que se trata, enfim. Então, a realidade é outra. Felizmente, que bom que esses números estão mudando. Até porque o risco que é para uma adolescente é a questão que a gente falava anteriormente do crescimento, do aprendizado, porque a gente sabe que ali, naquele período, daqui a pouco com 14, 15 anos, ficou grávida, vai ter que parar quando a criança nascer, de ir na escola, vai deixar de fazer outras coisas, vai precisar se dedicar exclusivamente ao filho, né? Então aí vem toda a questão que deixa para depois, mas depois quando muitas nem voltam à escola nunca mais. Até porque depois que nasce um filho a gente sabe, tu não ainda, Gabriela, mas a gente sabe que a gente não se pertence mais, né? Depois que nasce um filho, tudo muda. E as coisas fogem, às vezes, ao controle da gente. Aquela questão de planejamento, depois que se tem filho, os planejamentos, às vezes, se esvaem entre os dedos, porque é em função dos filhos que a gente vive também, muitas coisas se planejam em função deles. E tem coisas imprevistas que acontecem também que fogem ao controle. Então, como planejar uma vida, uma adolescente que tem um filho, planejar, ano que vem eu vou fazer faculdade, ano que vem eu retomo o estudo, ano que vem eu vou trabalhar, de que jeito? É uma vida que está sobre a responsabilidade dela, então é bem complicado isso. Ainda que a gente veja que existe essa dificuldade, né, e ela é real, se percebe também que toda essa rede de apoio, principalmente nas escolas e nas universidades, permite que a gente veja coisas lindas como os professores segurando os bebês para que as filhas, as alunas possam fazer a prova, ou que o nenê está chorando e tem um monitor que auxilia. Enfim, é difícil? É, mas também é possível, né? Então, quando acontecem essas determinadas mudanças no meio do caminho, a gente entende que alguma coisa já não é mais tão simples como era antes, e precisa persistir, mas tem toda uma rede de suporte que está mostrando que tu precisa cuidar do teu filho, mas tu não pode desistir dos teus objetivos, do crescimento, porque o teu crescimento é a garantia de um futuro tranquilo para ele também, né? E isso não exclui o que a Helena falou, porque os meus filhos são adultos já e realmente a gente já não tem mais um controle absoluto de autonomia que a gente tinha antes. Demanda sempre uma responsabilidade e essa responsabilidade é eterna e às vezes ela é muito maior para as mães do que para os pais, porque o vínculo e a necessidade, desde a amamentação até os vínculos afetivos, acabam mesmo sendo muito mais estreitos com a mãe. E por isso eu acho também que todas essas rotinas e essas decisões estão sendo repensadas, né? Pelas mulheres, no caso. Claro. O ano de 2018, ele teve 3,6% mais nascimentos em comparação a 2008. E o ano de 2017 também havia tido uma alta, porém um pouquinho menor, que era uma alta de 1%. Então, quer dizer, o ano que foi em tese pior, que foi o ano de 2018, teve mais nascimentos em comparação com 2017 e ambos, né, em comparação ao ano de 2008. Contrariando, inclusive, as tendências, que é de cada vez menos nascimentos, né, a tendência de envelhecimento da população.
Então, um Quem fato sabe curioso. foi o último tiro, né? Do crescimento populacional, que agora a gente vai Exatamente. ficar com essa média estabilizada para durar aí por uns 100 anos, todo mundo vai passar dos 80, a princípio, a estimativa é essa, né? Que a gente consiga alcançar esses números, mas com qualidade, né? Acompanhar os filhos crescer, ver os netos, ver a família. Acho que essa é a maior preocupação que as pessoas que estão tendo, aumentando, né, o número de filhos, porque a gente tem uma média de 2 a cada núcleo familiar, e aí a cada casal, no caso, né? Mas é uma grande preocupação esse acompanhamento, esse aposto, porque cada vez mais cedo eles estão em creches, escolinhas, e os pais envolvidos, absorvidos pelo trabalho e sem acompanhar, às vezes, a apresentação no colégio, sem acompanhar nada, né, do crescimento do filho, e aí como eles ficam. É muito difícil, acho que... Exatamente. Inclusive, num programa anterior aqui, a gente discutiu, até uma participou também, nós falamos também sobre família, mas especificamente sobre educação. É um ponto interessante esse que a Gabriela toca, porque, assim, ao mesmo tempo que os pais têm filhos mais tardiamente, também há uma dificuldade maior de acompanhar. E outra, como educar essa criança que chegou agora? Então, muitos pais recorrem a especialistas e tal, foi o tema que a gente abordou. Talvez esse seja o grande desafio das famílias, além do aspecto financeiro, seja a questão da educação, né? Quer dizer, o filho chega, não é simplesmente, chegou, nasceu, cresce aí, que cresça com saúde. Deus te dê saúde, tá tudo certo, né? Para quem dera fosse. Não, e é um desafio realmente, porque até a especialista que nos acompanhou naquele dia, inclusive disse, né? Existe uma mudança que parece vir já do nascimento, né? Eles surgem com desafios cada vez maiores, tanto que as pessoas não se sentem preparadas, e por isso a gente falava sobre o crescimento da procura por livros e esse mercado ampliando também, né? Da consultoria, enfim. A gente sabe, a Helena, eu falo a gente porque a Gabi ainda por enquanto não sabe disso, mas a gente sabe que tem muito medo envolvido nisso, quando aquele pacotinho chega, tá, mas e agora? Né? Como é que vai ser daqui para frente? Será que eu estou acertando, estou errando? Não tem um manual. E todas as vezes em que tu questiona alguém, uma pessoa próxima, um amigo, um colega, e tal, vou esperar mais um pouco, vou esperar, mas o que é? É muita responsabilidade, a gente tem que estar com tudo organizado, porque a gente tem que ter a casa, a gente tem que ter o trabalho. Mas eu acho que o maior medo mesmo é o da responsabilidade de ter aquele serzinho ali para cuidar, para educar, para alimentar, para... sei lá, né, o que vem aí pela frente. E daqui a pouco cresce e a gente não consegue acompanhar por conta dessa preocupação da manutenção. Ok. Eu creio que teve uma época também, um período, os tempos mudaram, felizmente. A gente falou agora há pouco que reduziu o número de adolescentes, mães. Acho que as coisas mudaram para melhor nesse sentido. Se fala mais sobre esse assunto, as pessoas conhecem mais. Então, existe um planejamento maior. Algum tempo atrás, nasciam mais crianças, mas quantas dessas crianças foram planejadas, realmente desejadas, né? E quanta criação dessas crianças foi colocada no papel, foi levada em conta? Não existe. Não existia, eu creio que não existia muito essa preocupação. Hoje em dia, como eu disse agora há pouco, está mais racional, eu acredito. Se conhece mais, se sabe mais, a mulher sabe o caminho de cuidar do seu corpo, como prevenir, evitar uma gravidez, como planejar quando quer engravidar, enfim, né, o casal, enfim, quando quiser ter um filho. Então, as coisas estão mudando e está ficando, repito mais uma vez, mais racional. Dá para planejar mais as coisas, eu acredito que estão sendo mais planejadas. Não que os acidentes, acidentes de percurso não aconteçam. Que, meu Deus, quando a coisa tem que acontecer, não tem jeito, né? Eu tava olhando no Instagram esses dias, um nenenzinho que nasceu com um DIU preso na cabeça, aqui no cabelinho. Ou seja, então não foi que a prova cabal de que não funcionou, né? Aquele tanto por cento lá. Olha, pega, gente. Não mas é científico que também em pesquisas que não existe método contraceptivo 100% seguro. E aconselhado, inclusive, que se utilize mais de um, né? Quem quer se prevenir, quer evitar realmente... Eu quero dizer também que eu tô
me baseando na senhorinha chinesa de 67 anos que foi mãe recentemente. Então, Gente, olha lá, ó, quem sabe... Praticamente um escândalo, né? Quem sabe quando eu tiver com quase 70. E Aposentada. imagina, ela é um recorde, agora seria, se ainda estão investigando se foi gravidez natural ou não, né? Exatamente. Mas o recorde anterior é de uma pessoa de 59 anos. Então não é tão distante do que se vê hoje. E na época o recorde, nossa, 59 anos, meu Deus do céu. O que é 59 anos hoje? É muito pouco além daquilo que se vê. Tem pessoas que... Eu estava vendo a diretora, uma das cofundadoras do Nubank, e é gestora, enfim, até ela fala sobre os desafios da maternidade conciliado com o trabalho. Ela teve filho com 43. O fato da gestação vir mais tarde, vocês acham que dá mais segurança para a mãe? Como pessoa e como mãe, ela está mais preparada? Ou não necessariamente? A idade não é tão determinante nesse sentido da segurança. No sentido de pensar assim, agora eu já tenho uma carreira, agora eu já fiz a faculdade, então agora vou ser mãe, estou preparada. Ou será que não é bem assim? Quando a gravidez chega, a insegurança bate da mesma maneira? Eu continuo defendendo que é um desafio em qualquer tempo da vida. Independentemente da idade. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que vem ali. Vem uma criança saudável? Vem. Pode vir uma criança com algum problema? Pode. Pode vir com uma deficiência? Pode. Pode vir perfeitamente no físico, mas com uma deficiência que vai se descobrir depois. É uma surpresa constante. Um gênio mais difícil, um temperamento mais complicado. Pode ser um anjo, que não tenha nada, todas as crianças o são, né? Mas anjo no sentido da tranquilidade. Mas pode ser uma criança que vai chorar até os 6 meses, porque vai ter cólica. Tem muitas incógnitas, muitas variáveis envolvendo isso. E eu achei muito legal quando eu li essa matéria dela, dessa empresária, porque é justamente isso que ela diz. As pessoas dizem que a pessoa bem-sucedida é aquela que tem uma boa posição no mercado, que não sei o quê, que faz MBA, que faz esportes radicais, que cuida de saúde, não sei o quê. Mas ninguém diz que uma pessoa bem qualificada também é aquela que enfrenta o desafio da maternidade conciliada com o trabalho. Exatamente. Né? E eu acho que isso é um crescimento também. Não sei, eu continuo defendendo que nada nos prepara tão bem assim para a maternidade. Eu acho que é um desafio para quem tem coragem mesmo, para quem quer, quem ama. Tem que se conhecer também, né? Saber os seus limites, porque eu vejo muitas mulheres comentando mulheres que já passaram dos 200, que estão na fase 200, e eu, particularmente, já comentei com as meninas que, brincadeira minha, mas enfim, que a natureza, que Deus é sábio no sentido de que limita a questão, limita a época reprodutiva da mulher em função da idade, porque tem uma certa idade que determinadas mulheres não têm mais paciência para acompanhar paciência e vigor físico para acompanhar estripulias de piar. De criança. Então, já passei da idade, não consigo acompanhar a conversa. Porque criança exige muito. Exatamente. Tem que ter extrema paciência, sensibilidade, tem que ter, né, pique, né? E depois de uma determinada idade, por mais alvoroçada que seja a mulher, ela nem sempre tem, né? Então, eu acho que é complicado esse negócio. Esse negócio de deixar para muito tarde. Tem também aquela questão de tu ter pique, de tu ter disposição para acompanhar. É criança, é pré-adolescente, é adolescente, todas aquelas fases que exigem muito e que tu tem que estar junto, tem que acompanhar, até mesmo fisicamente, tem que estar do lado. Ou seja, a diferença de idade também pode vir a se tornar uma barreira. Não que seja a regra, né? Exatamente. Mas, de alguma maneira, isso pode ser um empecilho e algo um fator que complique. De muita também dedicação. Daqui a pouco Claro. é uma pessoa lá que não tem aquele compromisso com o trabalho, tanto brinquei da função da aposentadoria. E aí fica aquela criança muito mimada, porque aquela mãe planejou tanto aquilo, que ela dedica o tempo, até ocupa demais, né? Não deixa a criança viver, depois, adolescente, não deixa ela livre para o tempo dela, quer dominar demais. Isso também eu acho que acaba sendo ruim, prejudicando o desenvolvimento. Cuidado para não ser uma mãe-avó. Exatamente. É verdade, tem tudo isso, né, que às vezes a gente não pensa. Muito bem, conversamos aqui com Lena Caetano, Gabriela Bello, Thelma Tomás, repórteres aqui do NT Sul, do NT Sul+, falando sobre essas pesquisas, ou esse levantamento
do IBGE, que apontou o número maior de mulheres que estão tendo a gravidez a partir dos seus 30 anos, lá pelos 35 anos de idade, né, gravidez mais tardia. Meninas, muito obrigado pela presença com a gente aqui mais uma vez. Obrigada, Nunes. Foi uma alegria estar aqui contigo de novo, com as meninas. Obrigada. Bom Obrigada estar pelo aqui. convite. Valeu. Bom, o ano de 2019, sem sombra de dúvidas, foi um ano de muitos conflitos. Conflito na família, conflito na política, em quase todos os setores da economia, conflitos de toda a ordem. Lisiane Omerich, comentarista do Dia de Terapia, traz dicas sobre isso.